Olá, nesta aula eu vou continuar falando sobre otimização e vamos focar agora nos obstáculos que podemos enfrentar para realizar uma otimização de um processo. Grande parte dos problemas de otimização, eles não são lineares. A função objetivo ou as funções de restrições, elas podem ser definidas em termos de complicadas interações com as variáveis. A função objetiva ela pode vir a apresentar muitos pontos críticos, o que dificulta bastante acharmos o mínimo global do problema. Em termos de reatores químicos, várias questões que levam diretamente na formulação da função objetiva podem ser levantadas a respeito dos reatores. Típicas funções objetivos escritas em termos de variáveis manipuladas são maximizar a conversão por volume ao longo do tempo, maximizar a produção por batelada, minimizar o tempo de produção para o rendimento fixo, minimizar o total de custos de produção por tempo ou condições operacionais, ajustar o perfil de temperatura dentro do reator, minimizar o volume do reator usado, maximizar o lucro, minimizar o consumo de energia, dentre outros exemplos. Vamos agora trabalhar no seguinte estudo de caso. Temos aqui um reator industrial que trabalha em batelada e neste reator são processadas 4 reações. Então temos a reação A mais B dando 2C, a reação reversa 2C gerando A mais B, temos também 2C gerando D e 2C gerando E. Considere inicialmente que são adicionados 1 kmol por metro cúbico de A e 0,8 kmol por metro cúbico de B. E considerando que a cinética das reações obedeça às seguintes equações, então aqui podemos ver na tabela as taxas reacionais para cada uma das reações químicas. E também são fornecidos os valores das constantes cinéticas. Para a otimização do processo, foi feita uma análise financeira. Nessa análise, obteve-se a seguinte relação entre custo e tempo de reação em horas no reator. Então, sabe-se que o custo do processo vai ser igual a 100 vezes a exponencial em relação ao tempo. Por meio de uma análise de mercado, obteve-se a seguinte expressão relacionando o preço de venda em reais em função da concentração do produto de interesse. No caso, é o produto E, em quilomol por metro cúbico. Então, PV vai ser igual a 1000 vezes a concentração do produto E. Desse modo, podemos estipular aqui Desse modo, podemos gerar a nossa função lucro, que ela vai ser equivalente a PV menos C, ou seja, 1000 vezes concentração de E menos 100 vezes a exponencial do tempo. Como primeira atividade, devemos plotar as curvas das concentrações de todos os componentes em função do tempo em horas de reação até o final da reação. Depois, precisamos estimar o tempo economicamente ótimo de reação e também a concentração ótima do produto E obtida no reator. Vamos resolver este exercício no MATLAB. Vou aqui abrir um novo script e digitar o clearall e o CLC e vou salvar este arquivo. Primeiramente, devemos escrever aqui no script tudo que é fornecido no problema, tá? Então, eu vou escrever aqui as constantes cinéticas, então K1. E é importante sempre indicar aqui as unidades, tá? K2. K3. E K4. Inicialmente, temos uma concentração do reagente A de 1 kmol por metro cúbico. E em relação a B,
0,8 kmol por metro cúbico. Temos um tempo de reação de 5 horas. Então, vou criar aqui um vetorzinho chamado T-span, onde o tempo inicial da reação é 0 e o tempo final é o TF. Então, esse vetor aqui ele tem apenas 2 elementos. Tá? Eu vou criar também um outro vetor com as condições iniciais. Eu vou precisar de fazer um balanço material para cada componente. Temos 5 componentes, A, B, C, D e E, que estão presentes no sistema. Tá? Então, vai ser CA0, CB0, que são as condições iniciais para eles, e o C, o D e o E não existem dentro do reator no tempo 0. Agora aqui, como vamos utilizar, primeiramente, né, vamos fazer a simulação deste modelo de reator em batelada. Então, vou utilizar o ODE23. Vamos precisar aqui criar uma função BAT, T-span e CI. Então, vou criar a nossa função BAT aqui mesmo. DYDT BAT vai ser T, Y, end. Primeiramente, eu preciso dizer, né, quem são as minhas variáveis de entrada desta função. Então, o CA vai ser o Y1, o CB será o Y2, o CC o Y3, o CD o Y4 e o CE o Y5. Vou escrever aqui as equações para as taxas reacionais, que também é dada no problema. Então, o R1 é CA vezes CB, o R2 vai ser K2 vezes CC elevado ao quadrado, o R3 vai ser K3 CC elevado ao quadrado também, o R4 K4 CC elevado ao quadrado. Como é um reator em batelada, né, só vai ter o termo de reação para cada componente. Então, esse aqui vai ser o dCADT. Então, o A, né, se a gente olhar aqui a reação, o A ele vai participar das duas primeiras reações. Primeiro como reagente e depois como produto. Tá? Então, o balanço do A vai ser menos R1 mais R2. Aqui é em referência ao balanço de CB. Então, CB também, menos R1 mais R2. Em relação ao C, é mais 2 vezes R1, porque o C está como 2C. Ele participa de todas as reações. Então, seria menos 2 vezes R2, menos 2 vezes R3 e menos 2 vezes R4. Aqui agora vamos ter o balanço do CD. O CD vai ser um produto, né? Então mais R3. E finalmente o balanço do nosso produto de interesse, que é o E, que é mais R4. Para tornar esse vetor um vetor de uma coluna e 5 linhas, eu vou fazer isso daqui, DYDT. Pronto. Ele está só dando um warning. Esses dois comandos aqui, nessas duas operações, realmente a gente pode até removê-las, porque a gente não está utilizando aqui em nenhum momento as variáveis CD e CE. Mas isso não vai causar nenhum erro no programa, tá? Então, tanto faz comentar ou não. Vamos então, agora aqui que a gente rodou este modelo, a gente vai ter que recuperar essas variáveis, né? Então, eu vou copiar isso aqui para cá. Só que agora, o nosso Y
não é mais só um vetor, ele vai ser uma matriz. Então, uma matriz com 5 colunas. Então, o A vai ser todas as linhas da coluna 1, o B todas as linhas da coluna 2, e por aí vai. E, como foi pedido no exercício, ele quer agora que a gente plote os perfis de concentração, né, para esse sistema. Então, vamos lá. Então, vai ser TCA, hold on, CC, CD e CA. Vou colocar aqui um vetorzinho de limite do eixo X, então vai ser 0 e TF. E vou colocar um título para os eixos, tá? Então, aqui vai ser o tempo em horas. E o Y-label, vamos ter concentração em quilomol por metro cúbico. E a legenda. B, C, D e finalmente E. E hold off. Ele deu algum erro? Ah, sim, um erro importante. Ele não está reconhecendo a variável K1. E realmente, a gente não definiu essas variáveis, né, como global. Então, K1, K2, K3 e K4. Pronto, e temos aqui o nosso gráfico esperado, né? Então, a linha azul aqui é o A, que está decaindo, e a linha laranja também é o B, que está decaindo, e logo em seguida temos aqui, conforme eles estão decaindo, temos a linha amarela crescendo, que é o C, alcança o seu máximo e começa a decair, porque o C também é consumido, e temos aqui em verde o nosso produto de interesse E, e em roxo um outro subproduto, que é o D. Então, respondemos à primeira pergunta. Agora ele pede para estimarmos o tempo economicamente ótimo de reação e a concentração ótima de E obtida no reator. Bom, como vamos resolver esse problema? Vamos precisar estimar, na verdade, aqui uma única variável, que é o tempo. Porque o tempo ótimo ele já vai levar para a concentração ótima de E, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar criar uma nova função de otimização. Então, vou colocar function essa função vai receber uma variável, estou chamando ela de fun_otm, e a saída dela vai ser justamente a função lucro. Então, como é que a gente vai exercer o raciocínio aqui? Vamos dizer que, na verdade, o x é o tempo final de reação. Então, vamos simular a operação do reator até aquele valor de tempo x, e aí vamos calcular a função lucro correspondente àquela reação. E vamos deixar o fmin_com achar o melhor valor de x para que essa função lucro seja a maior possível. Ou seja, na verdade, seja a menor possível, porque o fmin_com ele vai minimizar a função objetivo. Então, na verdade, eu vou colocar como saída FOBJ, que o FOBJ é diferente do lucro.
Então, aqui dentro que eu vou chamar o meu modelo. Então, vamos lá. O meu t-span vai de 0 a x. E o meu CA0 e o meu CB0, eu vou considerar que são variáveis globais agora. A minha concentração de E, a gente viu aqui que o E, na verdade, ele corresponde à quinta coluna, né, da minha matriz Y. E se eu quero a concentração ótima de E, ou seja, eu quero a concentração de E no tempo final da reação. Então, essa concentração E que eu estou querendo vai ser esta daqui. Vai ser, na verdade, a última concentração de E calculada. E agora a gente vai montar a nossa função lucro. Então, lucro vai ser 1000 vezes a concentração de E menos 100 vezes a exponencial do tempo, que é x, o tempo em horas, né? E a nossa função objetiva vai ser igual a menos o lucro. E essa função objetiva que eu vou ter que fornecer, na verdade, para o FMINCOM. Então, aqui a gente faz então a chamada da FMINCOM. Então, x fvol vai ser igual a fmincom de quem, né? Então, eu vou chamar aqui @famotm x0 e não vai ter restrição. Na verdade, seria bom a gente informar que esse tempo não pode ser negativo. Então, quando o menor conjunto de variáveis de entrada para informar o LB, né, o lower bound da variável que eu estou estimando, é essa opção aqui. Então, eu tenho que botar x0 e deixar o espaço para mais 1, 2, 3, 4 inputs. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí eu boto 0. O upper bound vamos deixar o fmin mesmo calcular. Então, para ele imprimir na command window, vamos colocar valor ótimo de t. disp(x), disp quanto vale a função objetiva, disp fvol. E agora a gente pode calcular novamente. Então, aqui, por exemplo, eu posso rodar novamente, chamar o modelo, né, simular de novo, mas com o valor já estimado, né, determinado pelo fmincom do tempo. Então, com isso aqui, eu consigo ter o valor do CE ótimo. Então, disp concentração ótima de E. disp CE OTM. Prontinho, assim a gente tem o nosso problema solucionado. Deu algum erro, vamos olhar aqui o que ele está falando. Assim, ele não sabe quem é x0, a gente não forneceu o chute inicial. A gente sabe, ele dá, né, no início fala que o tempo de reação é de 5 horas. Então, se eu rodar novamente, por exemplo, quando ele chega em 5 horas, aqui é o perfil de E, né? Ele já estabilizou, já atingiu o estado estacionário aqui há muito tempo. Então, a gente vai fornecer um chute entre 0 e 5. Então, vou colocar x0 igual a 3. A gente definiu aqui que o CA0 e o CB0 são variáveis globais, mas a gente não definiu que elas são globais aqui dentro. Então, vamos rodar novamente. Agora ele conseguiu rodar tudo. Então, o que ele disse, né? Ele diz que o valor ótimo do tempo ótimo de reação é, na verdade, menos de 1 hora, em torno de 0,6 hora, né?
com uma função objetivo de menos 300 e a concentração ótima do produto é em torno de 0,44. Pronto, e assim terminamos de solucionar esse problema de otimização utilizando um reator em batelada. Até o próximo vídeo.